E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos a conversar sobre realismo, essa literatura da segunda metade do século XIX, fruto do ambiente positivista, materialista e cientificista da chamada Revolução Industrial, o final do século XIX. A aula de hoje vamos falar sobre o chamado realismo no Brasil. O realismo no Brasil inicia-se em 1881 com a publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Aliás, nesse mesmo ano, temos o início do realismo e do naturalismo, do realismo e do naturalismo no Brasil. Vocês têm o Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e você tem o mulato do Alísio Azevedo, iniciando a literatura realista naturalista. E o grande nome é, sem sombra de dúvida, Machado de Assis. Quando nós perguntamos sobre Machado de Assis, seria um autor realista? Claro que sim, se for compará-lo a um Alencar. Ele tem um compromisso maior em retratar a realidade, um compromisso maior com o seu tempo do que talvez o Alencar em termos literários. Mas o Machado de Assis é bom que se tenha sempre essa perspectiva de que ele é o gênio da raça. São as antenas da vanguarda, aquele que simplesmente antecipou procedimentos literários, antecipou procedimentos artísticos, que só os modernistas e só os gênios puderam fazer. Então aqui algumas características de Joaquim Maria Machado de Assis, aquele autor que tinha tudo para não ser nada, é o gênio da raça, as antenas da vanguarda, ele antecipa procedimentos artísticos, procedimentos literários que só, digamos, os modernistas mesmo realizariam, ou nem mesmo esses. É aquele que está com os olhos, aquele que está com a atenção acima do seu tempo, acima da sua época. É o polígrafo inclassificável, Polígrafo quer dizer, escreveu muito, escreveu demais, escreveu praticamente em todos os gêneros da sua época, fez teatro, fez crônica, fez romance, fez conto, fez poesia, escreveu bastante e de natureza inclassificável, quer dizer, em rigor está acima da realidade do seu tempo, está acima do seu mundo, tá certo? Temos aí o grande Machado de Assis. O Machado ele escreveu em vários gêneros, Vários gêneros podemos ocupá-lo. Vocês têm aí crônica, escreveu crônica, que são, digamos, os famosos divertissements, relatos despretensiosos, entre irônico e jocosos também, do dia a dia, do cotidiano carioca, na segunda metade do século XIX. Nos estertores do Império, temos aí o Machado retratando o dia a dia carioca do segundo reinado. Além da crônica, vocês têm poesia, a poesia e o teatro, em Machado de Assis, que ele também cultivou, Então você tem teatro, Teatro são peças, digamos assim, de parco valor literário, parco não diria, mas de relativo valor literário, Alguns autores dizem que são peças para serem lidas e não para serem representadas, Quando você lê as peças, sai todo aquele sabor maravilhoso, mas quando você as encena, aquela qualidade, aquela qualificação irônica que nós encontramos sempre em Machado, se perde, E a poesia, Poesia apresenta também duas fases, uma fase romântica entre indianista e nacionalista e uma fase meio parnasiana, reflexiva, Na fase romântica, vocês têm Crisálida, as falenas americanas, e a fase, digamos, realista, entre parnasiana e reflexiva, temos os sonetos, os belos sonetos de ocidentais. O Machado foi um grande poeta, um razoável cronista, um razoável teatrólogo, dramaturgo, mas ele foi um genial prosador. É na prosa que o Machado traz, as qualidades do grande escritor, traz as qualidades do grande prosador. É na prosa que ele efetivamente vai colaborar para a melhoria mesmo da literatura ocidental. O Machado de Assis é um contribuidor para a melhoria, para o aperfeiçoamento, para o amelhoramento da prosa da literatura do Ocidente. Você tem aqui o romance, o romance e o conto. O romance e o conto machadiano, nós poderemos dividi-lo em duas fases. A fase romântica e a fase realista.
nós vamos consagrar duas aulas para Machado e hoje falaremos do romance e a aula que vem do conto, já que a FUVEST esse ano escolheu alguns contos do Machado para tema de seus vestibulares, né? Para tema de suas questões. Então, a prosa em Machado temos dois tipos, o conto e o romance. O romance, não tanto, aliás, o conto como o romance apresenta duas fases. Essa romântica, não é, entre aspas, sempre romântica, entre aspas, porque não é aquele romantismo babão, desabrado, não. É uma, digamos, uma fase tradicional ainda, em que o Machado se submete às linhas gerais, às linhas mais ou menos comuns da literatura ocidental no final do século, aliás, do meio do século XIX. É uma fase tradicional. São romances como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia. 4 romances em que ele está se preparando, né? Em que ele está se adestrando, está se amoldando para dar o salto qualitativo, o salto em qualidade de que fala o professor Alfredo Bose, porque entre Iaiá Garcia, que é o último romance da primeira fase, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que seria o primeiro romance da segunda fase, existe um fosso abismal de qualidade, de diferença. E é então nesse fosso que nós notamos o salto de qualidade que o Machado realiza, tá certo? E a segunda fase seria essa fase realista, mas também o realista aqui deveria ser colocado entre aspas, não é? Por que realista? Porque, é claro, ele vai, com a sua ironia, com a sua mordacidade, romper com aquela idealização romântica, não é? Aquela coisa babona, açucarada, lipídica do romantismo, mas ele é mais do que o realismo, não é? É aquele irônico, é aquele refinado psicologista que vai como um bruxo tentar dissecar a alma humana, tentar dissecar a realidade do homem. Então a segunda fase seria essa fase realista, não é? Realista, que se iniciaria com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, Vamos ver então as características, os pontos interessantes que marcam essa segunda fase e que fazem do Machado um grande escritor brasileiro, um dos maiores da sua época e certamente o grande contribuidor, como já disse, da literatura ocidental. Ele rompe, olha lá, ele rompe com a linearidade narrativa, ou seja, as suas obras, os seus romances não se preocupam com o quê? Com a linearidade da narração. Ele vai o quê? Ele começa do fim, vai para o começo, vem do começo. Você quer ler o meu livro para saber o final? Não quero isso. Eu já conto o final para você. Eu conto o final para você, você vai ler pelo prazer de ler as minhas Memórias Póstumas, pelo prazer de ler o meu Dom Casmurro. Não é? É a maneira como as coisas vão acontecendo, não é? Como as coisas vão sendo apresentadas, os perfis psicológicos, a ação em Machado de Assis é uma ação, em sua maioria, psicológica, não existe grandes, inclusive resumir o livro do Machado é uma chatura porque não acontecem grandes coisas, porque a dimensão psicológica, a dimensão interior é que trabalha e que realiza, Olha, digressões, quer dizer, ele fica filosofando, viajando, obedece apenas aos vai-vens da memória, digredir, ou seja, fica lá, vai, vem. Sim, a partir de um fato que acontece no romance, ele voa, ele viaja, ele filosofa, aí ele volta. Então, ele obedece apenas aos vai-vens da memória. O que ele lembra, ele escreve. O que ele não escreve, ele não lembra, depois lembra adiante. Não há um compromisso com a linearidade narrativa, não há um compromisso com uma cronologia rígida. Olha a metalinguagem, Metalinguagem, as famosas conversas com o leitor. O Machado ele para de conversar, ele para de escrever, ele para. Ô leitor amigo, você está chato o livro, Você está com sono, tá certo, mas também você é um vagabundo, sem vergonha, burro, desgraçado, vai ler, vai aprender, depois você volta a ler os meus livros. Não, leitor amigo, você tem razão, o livro está chato, eu estou cansado, você também, vamos parar por aqui, amanhã a gente continua. Ele discute o título de um capítulo, ele discute o tamanho de um capítulo, ele discute a natureza do livro, de um capítulo, no próprio romance, no próprio capítulo. O que confere, então, uma grande capacidade crítica e de interação que ele estabelece com o leitor. Metalinguagem, o humor negro, o famoso psicologismo, a ironia, lembra-se? Você ri de soslaia, aquele risinho, não é rir rir as bandeiras despregadas, não, você ri aquele risinho irônico, aquelas tiradas irônicas, aquela ironia refinada, o humor inglês, o humor
negro machadiano. O refinado psicologismo é o grande psicólogo das almas humanas, a teoria da máscara social, o ser e o parecer, a essência e a aparência, aquilo que as pessoas são e aquilo que elas aparentam ser, não é? Ele começa as suas narrativas numa grande angular, e vai fechando, até flagrar 3 pessoas. Dessas pessoas ele vai arrancar a máscara social. 3 pessoas. 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. A mulher machadiana, aquela que faz suquinho de homem, pastinha de homem, aquela que chupa o cérebro de canudinho do homem, deixa o cara completamente sem cérebro. Aqui temos os triângulos machadianos, né? Os triângulos machadianos, 2 homens e uma mulher, a mulher machadiana, né? Os triângulos. Vocês têm aqui o vilão e o herói. O herói e o vilão, que na verdade o quê? São apenas 2 faces da mesma moeda. Um puxa o tapetão do outro. Herói, vilão, mulher. Herói, vilão, mulher. É o triângulo machadiano. Vamos ver aqui esse esquema, não é? Esse esquema machadiano reproduzido nas Memórias Póstumas, de 1881, primeiro romance, né? Olha lá. 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeira pessoa, o defunto autor. Primeiro ele morre, o Brás Cubas, sem vergonha, e o autor vai contar a sua história daquilo que tudo tentou e nada conseguiu. É uma vida cheia de nulidades e negativas. Qual é o triângulo? Olha lá. Virgília, os nomes têm muito a ver, né? Tem muito a ver. Virgília, essa mulher virginal maravilhosa, Lobo Neves, o marido dela, o Lobo Neves, o Lobo Império de Cordeiro, né? E o Brás Cubas, o amante da Virgília, depois de ter sido namorado da Virgília. Temos aí reproduzido então esse triângulo machadiano no primeiro romance dessa fase. O segundo romance, em 1890, é o Quincas Borba. Né? A narrativa em terceira pessoa, a Sofia, o Palha e o Rubião, né? 1890. E o terceiro grande romance, olha aqui, bonitinho, é Dom Casmurro, Bentinho Capitu Escobar. Narrativa em primeira pessoa, mas o Bentinho não morreu, né? Ele é o casmurro que remói toda a amargura da sua vida, certo? Temos aí então os nossos romances machadianos, né? Da segunda fase. Memórias Póstumas, depois vocês têm Quincas Borba, vocês têm Dom Casmurro, e em 1904 e 1908 temos o Esaú e Jacó e o Memorial de Ares, Esaú e Jacó e Memorial de Ares, tá certo? Continuamos a falar sobre Machado de Assis, a falar sobre o mundo brasileiro do século XIX, finalzinho dele. Vimos que o Machado é o grande gênio da raça, aquele que não pode ser incluído, aquele que não pode ser submetido numa classificação rígida de autor realista, não é? A sua obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, iniciou o realismo brasileiro e já demonstrando quem seria o grande Machado, o polígrafo inclassificável, aquele que com a sua verve, a sua especial qualidade, vai simplesmente romper com as linhas gerais, as linhas tradicionais da chamada prosa brasileira e, por que não dizer, da prosa ocidental, não é? A prosa ocidental. O Machado, nós vimos, foi um razoável teatrólogo, foi um razoável cronista, foi um razoável poeta, não é poeta? Realmente ele fez coisas de muito bom gosto, mas outras coisas que realmente não estavam à altura do que ele, do próprio senso crítico dele, né? Da própria postura crítica dele. As críticas do Machado, né? Os ensaios, os escritos críticos do Machado mostram uma qualidade muito grande desse escritor, quer dizer, um senso crítico, um gosto especializado, uma cultura refinada e uma inteligência também muito grande, uma erudição grande e um senso crítico apurado, e muitas vezes as suas obras não condizem com esse senso crítico tão apurado.
Machado. Tanto é que, se nós lemos as críticas que o Machado faz, por exemplo, aos romances de Enéas de Queiroz, em particular ao próprio Primo Basílio, né, você nota um romancista com um refinado senso crítico, um refinado bom gosto, um bom senso especial, e às vezes esse bom senso que se revela na crítica, se revela nos ensaios, não está, por exemplo, nos romances que ele escreveu na época, como Yaya Garcia e Helena, que são romances fracos. Mas, a partir de Memórias Póstumas, em 1881, o Machado vai dar o salto em qualidade, vai fazer o salto qualitativo que vai, digamos, equiparar o senso crítico dele com a sua produção literária. Vamos harmonizar, vamos colocar em paz o senso crítico e a sua produção literária. A aula passada nós falamos sobre o romance machadiano, né? Vimos que apresenta essas duas fases. Primeira fase, a Mão-e-a-Luva, Ressurreição, a Mão-e-a-Luva, Helena e Yaya Garcia. E a segunda fase, o salto em qualidade, em que ele vai romper com a linearidade narrativa, vai fazer as digressões, o psicologismo, o humor negro e as grandes qualidades. Temos aí alguns romances. O primeiro deles foi Memórias Póstumas. Depois, Quincas Borba, que é uma espécie de continuação, né? Entrelaça-se especialmente com Quincas Borba, né? Depois, Dom Casmurro, talvez a fase mais equilibrada, a face mais equilibrada do Machado se encontre em Dom Casmurro, né, o auge, o ápice, o apogeu da sua produção literária, da sua produção ficcional. Né? Uns são, assim, defensores ferrenhos, né, defensores atrozes das Memórias Póstumas, mas talvez Dom Casmurro seja a obra mais harmônica, a obra melhor urdida ficcionalmente do Machado. E aí, dois romances já um pouco da maturidade avançada, da velhice mesmo, e que ele vai, aos poucos, abandonando aquela verve, aos poucos abandonando aquele criticismo, aos poucos abandonando aquele humor negro tão profundo que se apresenta nessas três primeiras obras, né? As duas últimas, de 1904, foi o Esaú e Jacó, e já um romance claramente da velhice, em que não há humor, não há aquele humor negro, não há tanta ironia, tanta mordacidade, que foi o Memorial de Aires, publicado no mesmo ano em que ele morreu, 1908. Hoje vamos falar da segunda vertente do Machado, da segunda faceta da prosa machadiana, que foi o conto. Né? O conto tem, digamos, a mesma configuração, tem o mesmo perfil do romance, tá certo? Em Machado. O que é o conto? Olha lá, o conto é essa narrativa atomizada, né? Ou seja, é uma narrativa racionalizada, atomizada, ou seja, ele é resumido, ele é enxuto, ele é rápido, ele é papum, vapti vupti. É uma narrativa resumida, atomizada, em que o conteúdo é aquilo, é o essencial. Pouca descrição, poucas digressões, poucas adjetivações, ou seja, uma linguagem enxuta, porque é uma narrativa enxuta. Ou seja, você pega no conto a complicação, né? Não tem naquela estrutura narrativa em que você tem a apresentação, né? A apresentação, daí vai a complicação, depois o clímax, depois o desenlace, o desfecho, o desenlace. Essa é a estrutura básica da narrativa. Então, na apresentação, os fatos estão, a relação entre as personagens está ainda em repouso, né? Não existe uma excitação, não existe um relacionamento mais firme entre as personagens e os fatos. Aí na complicação eu abandono alguns personagens, abandono algumas relações, e aí complica-se o relacionamento entre as personagens e, sobretudo, entre protagonista e antagonista. E aí eu chego ao clímax. O clímax, né, é o auge, o apogeu, e o final, que é o desenlace, o desfecho. E no conto eu praticamente dispenso, né, dispenso aí a apresentação, né? Dispensada, nós chegamos à complicação e o clímax, né? E o Machado de Assis foi o fundador, né, desse gênero, foi o fundador do gênero aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas em língua portuguesa. O Machado de Assis é que deu ao conto o estatuto de gênero literário importante, né? Gênero literário importante. Deu a ele uma configuração como a que ele tem atualmente, tá certo?
Os portugueses não gostam disso, né? Os portugueses falam, não, mas a China já tinha conto, no século XVI já tinha contíssimo. Não, tudo bobagem, né? Realmente o Machado foi que deu ao conto a estatura, o status de ter sido, de começar a ser um grande gênero literário, né? Depois vocês têm em Portugal o próprio Fialho de Almeida, que continuou essa tradição de contista, mas o Machado que iniciou, e no Brasil apresenta seguidores à altura. Não é? Mário de Andrade, tá certo? O grande contista, e hoje em dia a prosa brasileira vive, né, dos grandes contos. O grande prosador brasileiro, o Rubem Fonseca, por exemplo, é dos melhores contistas que nós temos, já que essa narrativa atomizada, essa narrativa resumida, vem muito ao encontro do dia a dia atual, quer dizer, da correria, da loucura, em que o romance, muitas vezes as pessoas não têm nem paciência, não tem nada, não. E o conto você lê um, deixa lá. Daí 3 dias você vai lá, lê outro e pronto. Aí esquece, daí 3 anos você vai ler o terceiro conto. Ou seja, não existe esse compromisso de demandar tantos anos, né? Tanto tempo para ler como um romance, né? Então o Machado foi o fundador do gênero, o criador do gênero, não só na literatura brasileira, mas também na própria literatura em língua portuguesa, O conto, meus amigos, em Machado assistiu à mesma evolução do que na prosa, tá certo? Desculpe, do romance. Você tem duas fases do Machado de Assis no conto. A primeira fase, ainda romântica, entre aspas, são as histórias da meia-noite, os contos fluminenses, né? Os contos fluminenses em que nós notamos ainda um Machado meio engatinhando, meio claudicante, vamos chegar lá, vai acontecer, não é? Digamos, uma fase tradicional, em que como aqueles romances da primeira fase, né? Ressurreição, A Mão e a Luva, o Machado ainda está num tipo tradicional. Mas, meus amigos, é a partir de papéis avulsos, mais ou menos contemporâneos, né? Papéis avulsos contemporâneos de Memórias Póstumas, né? 1880, que o Machado dá o seu salto qualitativo, o seu salto em qualidade, né? Papéis avulsos. Vocês têm aqui vários contos, né? Papéis avulsos, História Sem Data, Páginas Recolhidas, várias histórias, Relíquias da Casa Velha. Aqui, esses livros em que o Machado realmente vai resumir, vai atomizar, vai racionalizar no conto todas as características, as qualidades do romance. Então temos aqui os contos fluminenses, são, digamos, ainda românticos, entre aspas. E ele dá o salto qualitativo a partir de papéis avulsos, né? História Sem Data e várias histórias, papéis avulsos, História Sem Data e várias histórias. Os contos da FUVEST, né? São os 7 contos, praticamente pegaram, em sua maioria, contos de papéis avulsos, o que é sintomático, já que é o livro que é o divisor de águas da produção ficcional em contos, não é? A produção ficcional em contos tem um divisor de águas em papéis avulsos. Vocês têm ali, né, O Segredo do Bonzo, a Missa do Galo, não é? Causa Secreta, ou seja, contos em que o Machado vai realizar, não é, de maneira especial essa fundação do gênero mesmo, né? Ele deixou bases efetivas para o seu erguimento, para o erigimento desse conto. Então temos aqui os vários livros e, sobretudo, papéis avulsos, que é digamos, o divisor de águas da produção do Machado, né? Vocês têm vários contos, né? Escolhemos 2 aqui, né? O Segredo do Bonzo, papéis avulsos, e Missa do Galo, né? Missa do Galo e Páginas Recolhidas, também outro livro da segunda fase. Segredo do Bonzo, né? Uma história se passa num reino meio perdido no século XVI, é o segredo político, né? O grande segredo político em iludir as pessoas, em fazer com que as pessoas imaginem aquilo que ele quer imaginar, não é? E o sucesso advindo disso, um sucesso coletivo advindo disso, tá certo? E Missa do Galo, né? Missa do Galo hoje em dia, não sei se
o pessoal vai à missa do galo, mas antigamente era uma missa tradicional, né, que se fazia na noite do dia 24 para o dia 25. Hoje em dia não é mais a meia-noite, é 6 horas, 6h30, porque o pessoal tem medo de assalto, não vão na missa. Então, antigamente, à meia-noite o pessoal dormia, acordava para ir à missa do galo. E o Nogueira, ele está passando uma época no Rio de Janeiro, na casa de um parente, né, de um parente antigo, ele vai esperar o vizinho para ir à missa do galo, e aí ele fica meio dormindinho até chegar meia-noite, e a mulher desse seu parente, né, a Bela Conceição, vai falar com ele. Então, são 1h, 1h30 em que toda uma realidade se passa, né? Uma realidade de sensualidade, de conquista. Depois passou, ele foi à missa, ele nunca vai se esquecer dessa noite em que ele esperava a missa do galo para assistir. O que aconteceu nessa noite, na verdade?